de volta com o Jornal Rio Doce, com a presença da climatologista Daniela Cunha. Daniela, quando o tempo está mais úmido, a sensação de calor aumenta? Bom, eu vou usar um exemplo bem prático do dia a dia para a gente entender isso melhor. Nesses dias, a gente tem colocado a roupa no varal e a gente observa que ela rapidamente seca. Ao contrário do que às vezes acontece no período chuvoso, né, que a roupa tende a ficar mais tempo no varal e não seca de forma alguma. Ou seja, esses dias o ar está seco, então a evaporação acontece mais rápido. Em dias úmidos, o ar está mais úmido, né, então a evaporação é mais lenta. O nosso corpo, ele mantém, na verdade, a temperatura através da perda pela transpiração. O que é a evapotranspiração? É justamente a transpiração, que é o suor, né? E essa umidade que o suor, né, emite, que libera, né, é perdido para a atmosfera através da evaporação. Em dias secos, isso vai evaporar rápido, então o corpo ele consegue manter a temperatura corporal, né? E consequentemente a gente tem a sensação de calor tal como está sendo registrado nos termômetros. Em dias úmidos, em que a umidade está maior, mas ao mesmo tempo está quente, o que vai acontecer? Nós vamos transpirar, nós vamos liberar o suor, só que esse suor, como o ar está úmido, ele não vai evaporar com facilidade. Consequentemente, a gente tende a sentir mais calor. Então, essa é a relação. Temperatura alta com ar seco, menos sensação de calor. Temperatura alta com ar úmido, maior sensação de calor. Lembrando que essa percepção de calor também, ela muda de indivíduo para indivíduo. Tem pessoas que tendem a sentir mais calor e outras não. E o que a baixa e a alta umidade pode causar com a nossa saúde? Quais são os cuidados que nós devemos ter? Bom, nós vamos observar o seguinte, o ar mais seco, né, principalmente durante o inverno, ele é mais prejudicial, porque o ar está mais denso, então os poluentes costumam ficar mais retidos na atmosfera e causam mais prejuízos. Mas o ar seco, tanto durante o inverno, como também durante os períodos mais quentes, como agora, eles vão causar danos principalmente ao sistema respiratório, porque há três formas do corpo, né, perder líquido, através da urina, do suor e também pela respiração. Então é muito importante a gente observar isso, que no ar seco, principalmente aquelas pessoas que já têm a tendência a ter problemas respiratórios, isso vai aumentar. Então por isso é muito importante hidratar tomando líquido, passando soro fisiológico no nariz, né, para manter esse equilíbrio aí de hidratação e evitar maiores problemas com o ar seco. O ar úmido, a gente costuma dizer que diretamente ele não é prejudicial, né? Acho que todo mundo gosta de estar à beira-mar respirando o ar da praia, que é um ar úmido. O ar úmido, diretamente, ele não causa danos à saúde, mas indiretamente sim. Por quê? Quanto mais umidade, quanto mais o ar estiver úmido, principalmente ali no entorno de 80%, isso contribui para a proliferação de fungos, né? A criação do mofo nas casas. E aqui para a nossa região, por exemplo, quando essa umidade é comum? No período das chuvas, em que as pessoas mantêm as casas mais fechadas, e aí você tem a tendência dessa proliferação do mofo e, consequentemente, vem aí também os problemas respiratórios. Então é muito importante que, em períodos de ar mais úmido, que mantenha-se as casas mais abertas, mais arejadas, para evitar essa proliferação de fungos e, consequentemente, o mofo. E quais as ações individuais e coletivas que nós podemos realizar para evitarmos os efeitos mais drásticos desta onda de calor? Bom, infelizmente a gente tem observado aí que as ondas de calor elas foram muito comuns esse ano, inclusive com a tendência de a gente ter aí no Brasil o ano mais quente já registrado e no mundo também. Há perspectivas, né, por causa das mudanças climáticas que também atuam junto com esses fenômenos, como o El Niño, de que as temperaturas tendem a ficar mais elevadas aí para o futuro. Então é muito importante que a gente tome ações. Ações individuais, por exemplo, aqui na nossa região, que é muito comum a radiação solar, e radiação solar, né, de intensidade, pintar o teto das casas, seja o concreto, a laje ou o telhado, de branco, porque o branco ele reflete o calor, ele não retém. Então, isso diminui o aquecimento interno das residências. Por outro lado, também a gente tem que pensar que algumas ações individuais,
elas estão relacionadas com a ação coletiva. E uma ação coletiva que é resultado de políticas públicas. Por exemplo, para evitar problemas em dias mais quentes, é muito importante que se use o protetor solar. No entanto, né, a gente sabe que protetor solar não é algo barato, né, e muitas pessoas não têm acesso a esse produto. Então, seria importante uma política pública para facilitar o acesso às pessoas mais carentes, diminuição de impostos, por exemplo. Um outro fator que contribuiria para a diminuição dessa sensação de calor e desse calor mais intenso, principalmente numa perspectiva local, seria, por exemplo, a substituição das fontes energéticas. Aqui nós estamos numa cidade que tem um potencial eólico não, me desculpem, né? Eólico é o vento, mas um potencial solar muito grande. Então, a implantação de usinas fotovoltaicas, né, usinas solares para produzir essa energia. Contudo, a gente sabe também que é algo que não é barato, é algo que custa caro e precisaria de um incentivo público para a instalação dessas usinas. Mas essas usinas, tanto a eólica como a solar, né, a eólica que eu tinha citado anteriormente, elas diminuem, por exemplo, a emissão, né, de dióxido de carbono e de metano. São energias limpas que vão favorecer, né, para que haja menos gases poluentes na atmosfera para diminuir essa sensação de calor. Por outro lado, a gente fala também muito na substituição, por exemplo, eu parar de utilizar o meu transporte individual para usar o transporte coletivo, que seria uma forma também de diminuir a poluição, diminuir os gases poluentes, diminuir a sensação de calor. Contudo, os nossos meios de transportes coletivos, né, eles são eficientes? São eficazes, né? Eles estão em boas condições para atrair a população, para me fazer deixar de usar o meu carro para usá-lo? Se eu estou, por exemplo, esperando um ônibus, normalmente a gente tem essas estruturas de concreto para causar sombra, mas aquilo ali causa aquecimento. Tem uma árvore do lado para amenizar, né? E quando se pensa em árvore, em arborização, não é só uma ação individual também, eu plantar na frente da minha casa, ou se eu tenho uma propriedade rural, né, manter a minha mata ciliar, ou minha mata de topo preservada, mas é uma ação também coletiva, que depende também do poder público, incentivos, né, criação de mais parques, de mais praças. Então, são várias, né, as ações, tanto individuais como coletivas, principalmente aí esse repensar do consumo, repensar do uso, né, dos recursos naturais, que vão fazer com que a gente diminua, né, a emissão de gases poluentes para a atmosfera, vamos alterar menos o efeito estufa da Terra e, consequentemente, tentar aí manter um equilíbrio maior dessas temperaturas e evitarmos temperaturas tão elevadas futuramente. Isso a gente pode agir do ponto de vista local, né, no nosso município, na nossa casa, para que, né, essas ações individuais, coletivas, comecem a surtir mais efeitos, tanto em âmbito de Brasil como em âmbito de mundo. Certo, Daniela. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. O Jornal Rio Doce de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até mais.